Esta é a Rua 7, aqui é Vila Angélica, nas imediações do Pé de Bacuri, aqui na cidade de Timon, e esta residência, para efeito de informação, esta residência pegou fogo e a situação é essa que nós vamos mostrar a partir de agora com imagens do cameraman Avelino Neto. Aqui algumas frutas e verduras. O cidadão proprietário dessa residência, o senhor Sebastião, ele trazia verduras e frutas e realizava a feirinha dele aqui nesse ponto na residência. Ele tinha 60 anos de idade, era conhecido como seu Sebastião e na verdade ele convivia aqui maritalmente, vivia ajuntado com a dona Maria Raimunda do Nascimento. Dona Maria Raimunda do Nascimento era viúva e recebia uma pensão do ex-companheiro e estava ajuntada, repito, com o senhor Sebastião, de 60 anos de idade. Os dois se encontravam aqui na residência quando, de repente, a história que foi divulgada, a história que ele contou, o senhor Sebastião, que conseguiu escapar desse incêndio. Esse era um barracão, uma casa coberta de palha, um barracão coberto de palha. E aqui ainda, Avelino, fogo queimando a 200 por hora aqui no rumo do vento, no que restou, não é? Madeiras, caibros, as cumieiras, como a gente cita, e a gente diz no usual, e o fogo ainda tomando de conta, o fogo pegando. E ele contou a história de que uma panela estava esquentando aqui, não sei se nesse fogão, você sabe informar, aqui no fogão, Avelino. E aí ele esqueceu de colocar água na panela, que quando ele veio a panela estava fumaçando, que quando ele jogou água, o fogo avançou na palha, e aí, meu amigo, começou o incêndio. Ele fugiu aqui pelo quintal, só que esqueceu de chamar, esqueceu de avisar que a casa estava pegando fogo, esqueceu de avisar para a dona Maria Raimunda do Nascimento. Nisso, ela ficou aqui, não é? E o fogo tomando de conta e o fogo, inclusive, esturricando o corpo da mesma. Vamos ouvir dessa senhora aqui, a senhora é vizinha? Sou afilhada dela, na verdade. Seu nome? Aldenira. Sim, ela estava aqui deitada. Aqui era a cabeça dela, ficou a cabeça dela aqui e os pés dela para ali para a porta. Até aqui assim, ó, até aqui assim, eram os pés dela. A distância dela para a porta só era aquela dali, ó. Teve chance dele puxar ela e tirar ela para socorrer. Infelizmente ele não fez isso e até agora a gente não sabe o porquê que ele não fez isso. Demorou a avisar? Demorou a avisar. E a gente só viu porque a chama tomou conta e estava bastante alta. Mas se a gente não tivesse visto a chama, ele não teria chamado ninguém e ela teria morrido do mesmo jeito. Isso foi qual horário exato? 5h40 da manhã. De qual dia? Foi no domingo, 5h40. Que ela aconteceu essa fatalidade aqui com ela. Será que ele tinha ameaçado ela de alguma coisa, alguma questão com ela? A gente não sabe, de vez em quando eles discutiam, né? Dentro de casa mesmo, eles aí, mas nunca a gente imaginou que chegaria a esse ponto. Uma hora ele disse que era uma frigideira, outra hora ele disse que era uma panela que estava no fogo. Exatamente, uma hora foi uma frigideira, depois foi uma panela. As duas histórias que ele contou, outra hora ele disse que não viu, né? E aí ele tomou uma pinga depois? Tomou, ele saiu, depois disso tudo, depois dos escândalos que ele quis bater no povo, aí ele pegou, foi aqui do lado da esquina, no vizinho, comprou um copo de serrana, bebeu, tomou, bebeu, sorriu e saiu. Voltou pra cá, entrou pelo quintal e na entrada do quintal ninguém viu ele saindo mais. O seu esposo compareceu, tentou adentrar a residência? Assim, Foi, a casa que está construindo ao lado era dela, estava tampada com botado nas portas uns paus, né, com medo de ladrão. Foi por onde meu marido arrebentou, para ele sair, a gente pensando que ele estava com ela. Aí meu marido abriu para ele sair. Ele tentou puxar ela aqui pro lado de fora? Como não, foi? Não, ele não tentou. A gente estava deitado quando simplesmente a minha mãe ouviu os gritos dela e dele. Sai daí, porra, sai daí, porra. Ela gritava que não conseguia, eu não consigo. Aí a gente acordou imediatamente, abrimos as portas e fomos para lá tentar ver se a gente conseguia tirar ela. Ele conseguiu sair pela casa que está sendo construída. Ela não, ela continuou lá dentro. A gente não sabe se ela já estava caída, a gente não consegue explicar realmente como ela estava lá dentro. Só que ela não gritou, em nenhum momento assim você ouvia assim, socorro! A gente não conseguiu ouvir. A única coisa que eu ainda ouvi quando eu gritei, madrinha, ela diz assim, só isso. E depois não falou mais. No momento em que ela disse assim, não consigo. Foi, a única palavra que a gente ouviu do quintal foi isso. Quando ele dizendo assim, como que ele disse? Sai daí, porra, sai daí, diabo, tu quer morrer, porra, tu quer morrer? Assim. Aí ela disse assim, não consigo.